bem-vindos a mais um Bate-Papo Com. Chegamos a mais uma sexta-feira, fazer uma live bem boa, bem gostosa para vocês entenderem de mais esse conteúdo importante na nossa vida inclusiva. Quero agradecer a todo mundo que está chegando, quero que curtem, compartilhem, sigam as minhas redes sociais, tá? Bate-Papo _com, Bate-Papo com Guilherme Silva, canal no YouTube, meu Facebook Guilherme Silva, e as nossas redes sociais estão aí para somar para vocês. Gente, antes de começar a live, vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores, falar um pouco do Mamas Burger, restaurante aqui no nosso município de Capão da Canoa, onde eu acho assim, ó, tem um carinho muito grande, gosto muito desse local. Para quem quer levar seu filho autista, leva. Eu levo o meu há mais de 8, quase 9 anos já, onde é um local acolhedor. Lá o Joel, o proprietário, é uma pessoa sensacional. Também não poderia estar deixando de falar de Eu Patrão Barbershop no município de Imbé, na Avenida Paraguaçu, em frente ao Mercado Superbom, no centro. Ele tem um atendimento humanizado, é o primeiro no litoral gaúcho, aqui no litoral norte, onde ele faz o atendimento aos autistas, às crianças especiais, e também tem um trabalho a domicílio. Entrar em contato com o Thiago, da Eu Patrão Barbershop. É só seguir as redes sociais ali, agendar seu horário e ter esse atendimento mais que especial. Não poderia também te falar, nossa grande parceira é a Ecoterapia Abrace. Quem quer conhecer em Capão da Canoa, entre no Instagram da Ecoterapia, olha e pode ter certeza que vocês também vão ser bem atendidos, onde a ecoterapia é muito importante para os autistas e as outras crianças, né? Pessoas que têm as suas deficiências, faz seu trabalho lá. Entre em contato com a Natália, proprietária, que vocês vão entender o que é a importância da ecoterapia. Não poderia estar deixando de falar também de Karen Melissa, psicopedagoga, tem na rede social aí para vocês conhecerem também. Não poderia deixar de falar de Regis Tatu em Capão da Canoa e Bruno Costa Tatu em Atlântida Sul, são profissionais da área da tatu, onde também fazem um trabalho sensacional e são umas pessoas também especiais aí que a gente sabe que quando a gente pode contar, eles estão aí para estar somando junto com a gente. Também essa pessoa eu tenho um carinho muito grande, Ana Cristina, que é da Anato Núcleo Terapêutico em Tramandaí. A TO, né? O trabalho as TOs fazem um trabalho sensacional na Anato Núcleo Terapêutico lá. Vocês podem entrar em contato também nas redes sociais e entender o que é a importância da terapia ocupacional. Não poderia deixar de falar de meus parceiros, amigos da Arquinauta, tem um canal no YouTube, e também o Wagner Bike Trip. Pessoal, quero agradecer de coração a cada um aí, que eu quero que curtem, compartilhem essa live que a gente está chegando aí para fazer, com essa pessoa sensacional, tem um carinho muito grande, não é a primeira vez, tá? Já esteve aí junto conosco, então vem mostrar um pouquinho da história dela e também deste espaço que ela tem aí, que é de muita importância para o autista. Ver se a gente consegue achar aqui, a gente fazer o convite. Acredito que já está de prontidão. Vamos ver como é que vai se comportar a nossa internet. Está se organizando. Oi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, tu tá me enxergando? Também. Tá, eu não te enxergo, mas isso Não. é normal, tá? Não, mas isso acontece às vezes no Instagram, tá? Então a gente vai se organizando conforme pode. Não vou nem pedir para te sair e entrar de novo, que pode acontecer a mesma coisa de novo. Eu só não vou te ver, só quero fazer uma pergunta pro pessoal, tá? Se vocês estão enxergando eu e a Catiúcia, tá? Eu quero saber se vocês estão vendo as duas pessoas na tela. Preciso que alguém responda daí, por gentileza. Vamos aguardar um pouquinho, daí a gente já começa. Ó, já respondeu, estão vendo nós, então é um bom sinal. Então a gente vai acabar fazendo a live com certeza. Cati, eu peço que tu te apresente para nós, aí depois a tua pessoa em si, né, te apresenta e depois eu te faço umas perguntinhas bem fáceis para o pessoal entender. Tu tá escutando um chiado assim? Eu não tô vendo chiaço nenhum. Tu tá ouvindo?
Não, eu tô ouvindo, mas eu pensei que fosse. Tá, mas passou. Só dá de vez em quando. Então tá. Qualquer coisa tu me Beleza. avisa. Tá, vamos ver aqui se melhora. Tá. Então, falar um pouquinho, né? Como eu comecei, né? Nessa caminhada, tá? A minha formação de base é a educação, né? A educação especial, né? Eu fiz pedagogia com educação especial, né? Me formei aqui em Capão, na Unisc. Ah, no começo eu dizia assim, educação especial, eu não pensei nisso, né? Eu não pensei em trabalhar nessa área, né? E aí eu digo que é a educação especial que me escolheu, né? Porque foi o curso que eu acabei entrando, eu queria fazer pedagogia e era pedagogia com educação especial. E aí eu fui, fiz a pedagogia, e eu trabalhei em várias escolas, trabalhei na Ana Bauer, né, que é um exemplo, né, de educação especial. Ali a gente aprende mesmo na prática, né, o que é ser educador especial. E aí, depois eu fui para o ensino fundamental, para as escolas regulares, trabalhar no AE. E aí, ali eu recebi 3 crianças com autismo, tá? Primeiro eu fiquei sabendo de uma no verão, assim, e o professor Gerson, tá? Que era professor, treinava a minha filha no handball. Ele me disse assim: Ô, Cátia, por que que tu nunca me disse que tu era educadora especial nessa escola? Daí eu disse: oh, nunca achei que fosse relevante, né? A gente nunca entrou nesse assunto. Ele, mas a gente esteve visitando a escola e a gente decidiu que a Júlia vai estudar aqui porque tu é educadora especial. E eu disse, meu Deus, que compromisso, né? Porque assim, se escolheram porque eu estava ali, e eu disse, meu Deus, vamos atrás, né? Vamos buscar, vamos estudar. E aí eu comecei essa minha busca, né, em estudar. E com isso eu recebi mais 2 alunos. Então, naquele primeiro ano que eu trabalhei com autismo, eu já trabalhei com 3 crianças, né? E foi maravilhoso. Eu disse, eu aprendi muito com eles, né? Foram realmente os meus professores, foram aquelas crianças onde eu aprendi na prática, né? Eu tinha a teoria que eu fui buscar, mas a prática foi com eles, né? E dali em diante eu nunca mais parei. E aí eu fui para psicopedagogia. Aí eu disse, não, agora eu vou aprender um pouco mais sobre autismo, porque eu fiz educação especial e na educação especial eu não vi sobre autismo. E aí eu não aprendi. Não se falava sobre autismo. Eu disse, não, mas eu não posso, né, ficar assim. E aí, nesse ano, eu conheci a Viviane de Leon, né, que é uma referência no Brasil, né, no modelo TIT. E aí eu me encontrei, né? Segui, né? Estudando, estudo até hoje. Esse ano vai ser o terceiro ano que eu vou para a Universidade da Carolina do Norte, né? Para estudar sobre o modelo TIT, né? Estou no processo de certificação, né? Para a Clínica Bloom, né? Trabalhar com o modelo TIT, ter a certificação para, né? Hoje a gente diz que trabalha com o ensino estruturado, né? Porque para te ter a certificação, tu tem todo um processo, né? De estudo, tu tem cursos para fazer, tu tem que ir até os Estados Unidos, fazer a formação dentro da universidade, né? Eu já fiz os cursos, eu já fiz a prova, que é a primeira etapa, e agora eu estou defendendo os casos, né, que eu tenho que mandar. Então, estou no processo final aí, mas não adianta, né? Todo ano eu, eu tenho que ir, né? O meu marido diz assim, tá, mas esse ano é o último, né? Eu disse, é. Ele disse assim, até parece.
ela só me enrola, né? Porque assim, não adianta, né? Quanto mais a gente estuda, parece que menos a gente sabe. Porque aí a gente quer estudar mais e mais, né? E autismo não é uma receita de bolo, né? Cada criança é uma. Então, com cada criança que entra nessa porta na Bloom, né, a gente aprende algo diferente. Porque não, se nós olhar hoje para nossas mãos, assim, ó, se a gente pegar e olhar para as duas, nenhuma é igual. Como que duas crianças vão ser iguais? Não são. Então, né, por isso que eu amo, né, o ensino estruturado, porque ele é pensado para cada criança, ele é individualizado e ele é pensado para potencializar, né, a aprendizagem dessa criança. E a gente, E eu também fiz terapia ocupacional, né? Faz um ano que eu estou formada, né? Eu fui, né, em busca de mais formações, né? E, e é assim, a gente sempre vai estar buscando, sempre estudando, né? eu acho interessante como tu falou, Kátia, assim, tu tem que estar sempre buscando, sabe? Não é porque tu tem teu espaço, né, que vocês montaram aí, mas em si pela tua profissão, por tu ser professora, ainda mais, eu digo assim, a formação, questão de educação especial, Sim, né? A gente vê como é importante. Eu dou um exemplo porque minha esposa ela é educadora sim, especial, ela é professora do município e está sempre estudando. Esse momento aí, se ela não está acompanhando aqui, é porque ela está estudando. Então é uma coisa que com tu tá certeza. Nós sempre atualizando, trabalhamos junto. sempre atualizando. Eu sempre digo assim, é quando eu sou um defensor, né? Quando o professor tá de férias, professor 2 meses ali, nunca tá de férias, tá sempre se Não, atualizando. tá- É curso em cima de curso. é, Então isso é muito importante, sabe? Mas nesse teu raciocínio, quando é que tu teve essa ideia de tu ter o teu próprio espaço mesmo, a tua própria, assim, o teu espaço? o meu espaço começou lá em 2016. Quando, né, eu fiz a psicopedagogia e eu comecei a trabalhar com uma sala na Vita Clean, né? Eu tinha uma sala lá, um espaço, e aí veio a pandemia. E aí me preocupou a questão da pandemia. E aí eu disse assim, pá, como que eu vou atender essas crianças? Elas não podem ficar sem. Eu atendi um tempo em casa, né? Elas vinham porque a clínica estava fechada. Eu atendi alguns que não conseguiam dar sequência no ensino, né, à distância, os pais muito preocupados. E aí eu disse assim: não, a gente precisa de outro espaço. A gente precisa ter um espaço só nosso, né? E aí eu fui para um espaço, né, num prédio, onde a gente pegou as duas salas, era um prédio com só duas salas, né? Ele é dividido em duas salas, a gente pegou essas duas salas, e reformamos, né? Que eu adoro uma reforma, né? E aí modificamos, estruturamos o espaço, né? Que sou eu sem o meu ensino estruturado? Então a gente estruturou desde o espaço, pensando em cada criança lá. E eu conheci a Diná, né? Que é fono, hoje minha colega de trabalho aqui, e ela começou a trabalhar comigo. Aí a gente. E aí a gente foi vendo, o espaço está pequeno, porque ele foi pensado para mim trabalhar, né? Para minha demanda ali. Então, e aí chegou uma outra colega, que nós estudamos em Curitiba junto, que é a Marwa, fono também. E aí nós bem assim, não, agora a gente realmente precisa de um espaço maior, né? O espaço tem que ser maior. E aí nós ficamos naquela busca de um espaço, né? E aí eu disse, tá, gente, agora a gente tem um espaço, nós somos em 3 pessoas. Aí também veio a Aline, que é fono, que é de Imbé. Hoje não trabalha mais conosco, está só no município, mas aí a gente começou a pensar.
Até ali era Catícia Homem, psicopedagogia, né? Aí eu disse, não, gente, não dá para ficar no meu nome, centralizado no meu nome. Antes era no meu nome porque era só eu, agora nós somos uma equipe, né? E aí fui indo e a gente foi pensando em nome, rascunhando, e um dia eu e a Diná ali sentada, trabalhando junto num horário de meio-dia, assim, tá, mas e esse, e aquele? Começamos e aí surgiu o Bloom. Ai, vai ser Bloom. E aí nós começamos a rascunhar e esses dias eu até abri assim e veio umas lembranças no telefone e tinha aquele nosso primeiro rascunho de logo assim, ó, que nossa, é assim, é legal, mas a gente pensa, meu Deus, como que nós, né, montamos. Quem olha assim, era realmente um rascunho. E ficou, né? O tão, as crianças gostam muito do bonequinho, né, da Bloom. E eles chegam às vezes de boné ou de chapéu e eles dizem que eles são, são o bonequinho da Bloom. E aí surgiu a Bloom. E com isso foi chegando os mais profissionais, mais amigos, e a gente tem uma questão de família, tá? Que a Bloom é muito família. Tanto que ah, a minha irmã, né, que é dentista, né, trabalha comigo aqui, que tem a sala dela, tem uma sala toda estruturada e pensada para o autismo. Depois veio a minha filha também, que é fisioterapeuta, né? Trabalha aqui. Tem a Nutri também, que é da família, né? Que é prima. Então a gente veio vindo com a família. Tem o meu cunhado, hoje estudante de fisioterapia, que trabalha conosco, trabalha como AT, né? Aqui na sala. E aí veio chegando os outros parceiros, e hoje eu tenho, né? Posso contar com mais uma parceria, que é o meu marido, que está trabalhando no administrativo da Bloom. Então, realmente é uma família, né? Então, a gente trabalha em família e tem esse pensamento. Toda criança que chega aqui faz parte dessa família e a gente acolhe os pais, né? Gosta de fazer esse acolhimento caloroso, quentinho, porque assim, né? Quantas crianças passam um tempo assim, passam muito tempo aqui com a gente, né? Então esse ambiente ele tem que ser acolhedor, né? Tem que ser aquele colinho de mãe, né? E por isso nós somos, né, muito família. A gente está sempre pensando nesse espaço. E a gente vê que é muito importante mesmo, que a gente no nosso município, né, Kátia, assim, cresceu muito, como todos, né? A gente sabe que o autismo, o crescimento, ele é muito grande e precisa desses espaços, sabe? A gente sabe, né, que não é é um espaço, é uma clínica, é pago, a gente sabe Sim, que, mas mesmo que não fosse, o espaço ele é muito importante. A demanda ela é muito alta, mas o nosso município ele cresceu muito, não é a gente falar do autismo. sim. Então Sim. precisa, a gente sabe que precisa, porque se não fosse, eu vou dar um exemplo, não tivesse a tua clínica aí, a gente estaria ainda onde? Um Porto Alegre, um Osório, vamos pensar, mas vamos pensar em Porto Alegre, a gente teria que como é que tu vai fazer um tratamento com teu filho, né? Sim, Equipe multidisciplinar, por exemplo, é complicado. A gente já é, vê que tem famílias que têm o atendimento no seu município, mas alguns dias no município, outros em outro município, porque a gente sabe que tu sim. tem que buscar o melhor por eles, né? E Então, é, esse e é teu trabalho é difícil. importante. E é difícil, né? A gente pensa muito nisso, né? E por isso a gente buscou uma equipe completa, né? Nós, né? Hoje nós temos, tá? Nutricionista, fono, psicólogo, musicoterapeuta, fisioterapia, dentista, psicopedagogia, terapia ocupacional, né? Ah, então, assim, a gente pensa em toda
em todos os profissionais. E tem também a médica, né, a psiquiatra, né, que trabalha aí com a gente, que tem essa parceria, atende aqui dentro mesmo da Bloom, né? Porque a gente quer dar essa qualidade de vida para os pais, né? Que eles tenham um lugar que eles não precisam assim, eu deixo aqui, daí eu conto os minutos, daqui a pouco eu tenho que correr lá na outra clínica, depois eu tenho que correr lá na outra, eu não posso me atrasar e vive naquela. A gente quer que o espaço assim, que o pai deixe aqui, que ele sente ali, que ele tome um chimarrão, que ele fique ali conversando com os outros pais, trocando, ou às vezes ele tem um compromisso e que ele pode sair e ir no seu compromisso, que os profissionais vão estar aqui atendendo, né, e pensando no melhor tratamento para o filho deles. Isso é importante mesmo, porque, querendo dizer, o momento que se eu estou bem, estou num momento em que vai ser atendido, eu vou poder ficar só aí, não precisar correr, porque eu sempre falo, né, cuidar de quem cuida também é muito importante, porque os pais em si já estão no último do estresse já, em busca do Isso, melhor para o filho. Então, sim, tendo esses espaços é importante. E a gente sabe que vai ter mais Bloom, né? A gente sabe que é muito com importante ter certeza. E mais tem clínicas, não só. espaço, né? E tem, mas eu digo assim, se Deus quiser, não só eu falo mais Bloom, eu digo, aí tu tem a tua matriz, de repente tu faz outra em outro município. Eu sei que não é fácil. A gente fala, não, vai lá e faz. Não, não é Não. fácil. Mas a gente sabe que são, eu sempre falo, são pensamentos. Quem tem um espaço, às vezes não, quem sabe eu espicho um pouquinho mais. Então, ou fica com esse, daí tem essa dúvida. Porque tu, como tu disse, né, tu começou um catiúcia lá no teu espaço, né, lá no teu canto, e não que a gente não imagine que tu terá um dia eu vou ter o meu espaço do jeito que eu quero. A gente sonha, né, mas de repente, eu vou indo, vou ver o que acontece. Hoje eu falo assim pelo que a gente vê, né, a gente acompanha. Uhum. Se tu não por exemplo, no município é uma referência, né, em torno da questão do autismo, em questão do teu espaço que tu criou, porque você pergunta, quem é a Catiúcia? Sabe quem é. Tu vai perguntar com outra pessoa e outro quem é. Sim, lá tu já tem o teu nome, né? A gente zela pelo nome, né? Então, graças a Deus, a gente sempre fala, é bem falado, não é aquele. É o que a gente Bom, sempre quer. É o que a gente quer, é, né? Então, isso que importa bastante. Desculpa. Uma coisa que isso é uma pergunta minha, tá? Tu falou em questão de psiquiatra, tá? Mas neuro tu não tem contigo ainda. ainda não. No É, é, momento, eu ia falar, é um pensamento, né? Porque eu sei que tudo ele é mais, tudo é difícil, né, sim. Kátia? Porque o profissional eu vou falar, contratar para um espaço particular em si, né? Ele é diferente de um município. Pelo nosso município em si, eu sempre digo porque a gente vê a dificuldade do profissional vir para a praia, né? É uma coisa que Uhum. a gente é uma preocupação minha, né? Porque a gente vê, não só minha, mas dos pais. Porque se tu não tem uma condição, eu sempre falo, uma condição financeira um pouquinho melhor, a gente sabe que tu não consegue ter um bom tratamento para o teu filho, né? Principalmente no autismo. Quem quiser achar que eu estou errado, tem todo o direito de falar e a gente sabe que é. Porque se for botar no lápis um bom atendimento, uma equipe multidisciplinar, eu não vou falar com total conhecimento, mas é um valor bem alto para te Sim. ter um bom acompanhamento do teu filho. Não que não tenha outras terapias em sentidos que também some para ajudar ele, né? Eu digo assim, que cada autista, como tu estava falando antes, Uhum. cada autista é da sua maneira. Cada caso é um caso, então a gente sabe que é muito importante. Kátia, assim, eu não vou conseguir enxergar, tá? Vou falar pro pessoal, porque o pessoal, assim, a gente tá fazendo a live aqui, tá? Eu tenho vocês estão vendo os dois, tá? Eu não tô vendo a Kátia aqui na tela, tá? Isso é coisa do Instagram, tá? A gente tava conversando antes de entrar na live, tá? Pra vocês conhecerem um pouquinho do espaço que tem aí. Se ela puder mostrar, tu tá à Posso sim. disposição e vai falando aí e Ó, depois tu diz, Gui, já mostrei, a gente pode tá. continuar. Deixa eu ver. Eu vou mostrar, eu vou Bem virar tranquilo, vai aqui. te organizando aí. Tá.
Aqui, eu virei aqui. Esse daqui é o espaço, tá? Esse espaço aqui é o espaço do ensino estruturado, tá? Esse espaço aqui a gente atende o independente, tá? A criança trabalha sozinho, tá? Sob a supervisão do terapeuta, tá? Sempre tem um terapeuta junto com essa criança, mas ele trabalha de modo independente. Como TO, né? Eu tenho que pensar, né, na independência e autonomia dessas crianças e adolescentes. Aqui, tá minhas coisas aqui que eu estava sentada, mas aqui é o espaço de jogo de grupo, né? A gente trabalha muito a questão de jogos. Ó, tá ali, ó, eles fazem check-in, tá? Quando eles vêm, eles têm toda uma estrutura, eles vão na agenda deles e vou mostrar em seguida. E eles sabem para onde eles têm que ir. Tem o espaço, tá, de artes, tá? Então, estão aqui, estão trabalhando aqui, sempre é feito trabalho de artes. Olha só, aqui tem uma plaquinha de pause. Ah, isso é uma dica visual para quem está assistindo aí. Às vezes a criança tem dificuldade de largar alguma coisa que está fazendo. Então, assim, ó, coloca um pause. A gente vai dar um tempo, a gente vai fazer outra atividade e volta aqui, né? Então a gente ensina a dar uma pausa. Aqui é o atendimento um para um, onde o profissional vai estar sentado junto com a criança, tá? E vai fazer o ensino, ó. Aqui também, tanto para os maiores quanto para os menores. Aqui é onde fica as agendas, tá? Aonde diz para onde que eles vão, tá? Nós trabalhamos aqui com ensino estruturado e a agenda me diz para onde meu corpo vai me levar, tá? Previsão, para mim dar essa previsão de trabalho para eles. Aqui a gente tem, ó, a sala da dentista, tá? Para vocês verem assim como a gente trabalha com ensino estruturado em todos os ambientes, ó. Ela tem toda a estrutura aqui, ó, o passo a passo de como escovar os dentes, até de quanto tem que botar de pasta na escova, né? Então, assim, é um trabalho, né, para os pequenos, para os adolescentes, para os adultos, até para os papais, tá? Ela atende muitos pais, né? E aqui nós temos outras salas também, mas mostrei assim. E agora eu vou mostrar a questão, tá, da cidade que a gente criou, tá? Pensando na autonomia e dependência, tá? Então, aqui, ó. Aqui é a barbearia, tá? Aonde, como todo mundo sabe, né? Muitos aí têm dificuldade de cortar o cabelo, né? Então a gente criou esse espaço, ó, as cadeirinhas para espera, ensinaram a esperar, né? E ali a cadeira para cortar o cabelo, né? A gente conta com a parceria de uma mãe, que é cabeleireira, ela vem, né? Nos ajuda. Ela disse assim: podem contar comigo, mas aqui a gente faz treino. A gente trabalha, a gente tem a maquininha, trabalha com, né? Aí o barulho, eles tocam, até o pentear o cabelo, né? Que muitas vezes é difícil. Então, aqui nós temos uma casa. Ah, vou ver se eu consigo mostrar ela mais de longe para pegar toda. Isso aí, a gente trabalha muito aqui a terapia alimentar, tá? Aqui, ó, é uma casa, né, com uma cozinha completa, tá? Aonde a gente trabalha a terapia alimentar e quando a Nutri e a Fono trabalho aqui e eu também quando quero trabalhar uma questão de receita, eu trabalho aqui também. Só que aqui tem uma questão. Quando a gente tá, em casa, a gente vai fazer uma receita. A gente olha, bah, faltou farinha, eu queria fazer esse bolo, mas eu não tenho farinha. Então eu tenho que comprar. Pensando nisso, a gente tem o mercado,
né? E aí a criança olhou ali, tinha a receita, tá faltando, tá? A farinha. Aí nós vamos no mercado comprar, né? Se tá faltando mais coisas, nós vamos fazer uma lista e vamos comprar. Então aqui tem o mercado, né? Ó, onde a gente tem todos os produtos, assim, né? Como se fosse um mercado, claro, né? Tudo em pouquinho quantidade e pensado. Ah, se eu for trabalhar com aquela criança, eu vou lá, compro e boto o que eu preciso, né? Então a gente estrutura aqui conforme a criança precisa. E aqui a gente tem, ó, a criança sempre tem ou um terapeuta atendendo, ou às vezes uma outra criança. Vem dois terapeutas e uma criança faz o atendimento, né? Tem a sacolinha e eles botam na sacolinha. Eles têm uniforme. Quem vai atender veste o uniforme, tá? Bota o uniforme para ir para fazer o atendimento. Porque quando a gente está num trabalho, né, a gente tem que usar o uniforme. E aqui nós temos o cinema da Bloom, tá? Porque o que que acontece? Muitas vezes eles têm dificuldade de ir ao cinema. Então a gente fez, tá aqui, né, a tela, ó, tem a escadinha com luz também e a bilheteria, né? Então aqui tem a pipoca, a venda dos ingressos, né? Aqui, ó, um sistema de trabalho, né? Onde dá uma previsão do que ele vai fazer, porque aqui, ó, aqui também tem, ó, igual tem nas salas, porque assim, se eu estou trabalhando com uma criança, ai, que eles vão vir, vão comprar o ingresso, ok, mas tem dias que nós vamos fazer só uma sessão de cinema e ele vai ter na agenda dele. Então ele vai vir e vai parear aqui e vai saber que ele está trabalhando, tá? Vai ficar um tempo no cinema. Nós temos também um crepe, né? Que nós temos muitos crepes em Capão, né? Então a gente tem que pensar nesses adolescentes e adultos que a gente também prepara para o trabalho. Aí eu Importante. vou voltar aqui para mim, tá? Para falar um pouco assim, por que que a gente pensou nisso? Ah, e o cinema. O cinema tá ali, a gente tem os adolescentes onde a gente prepara eles para o trabalho mesmo. Eles vão ter que organizar o cinema, eles vão ver qual é o filme que vai passar, eles vão fazer a pipoca, eles vão vender os ingressos, vender a pipoca, entregar. Outro vai ficar na porta pegando o ingresso ali que eles vão entregar, né? Depois que acabou, o filme, eles têm que limpar, têm que organizar o cinema, têm que passar um aspirador. No mercado, vão atender no crepe, vão fazer a massa, vão preparar o crepe. Então, a gente pensou tanto nas crianças que a gente tem, né, que trabalhar essa funcionalidade, quanto nos maiores que precisam ser preparados para o mercado de trabalho. Aí a gente também tem uma pracinha, tá? Que era uma das queixas dos professores, tá? Então, tá meio escuro aqui já, né? Mas então, assim, era a queixa dos professores, assim, ah, mas eu não consigo tirar ele da pracinha depois que ele quer voltar, ou o dia que tá chovendo. Então, a gente pensou na pracinha para trabalhar essas estratégias, né? Então, a gente faz uma contagem regressiva, visual, onde a gente mostra quanto tempo a gente vai mostrando, né? Então, a gente tem aplicado aqui e levado para dentro das escolas, né? De maneira prática, fazendo vídeo com as crianças, que o ensino estruturado funciona, o apoio visual, né? Porque dá previsibilidade. E é muito importante mesmo. Porque eu sempre falo, né, essa questão do autista, o visual deles também é muito importante. Sim, eles, né? A gente tem que pensar nesse apoio, né? E nessa previsão para eles saberem o que
vai acontecer, né? A gente precisa, sempre que é uma questão, eu tenho uma situação nova, né? Quando eu tenho uma situação nova para fazer e eu desconheço, dá aquele friozinho na barriga, né? Dá aquele medinho, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Então, com eles também é assim. Então, a gente precisa, né? Precisa dessa previsão. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês uma contagem regressiva. Então, assim, uma contagem regressiva que a gente fala, a gente vai. Por que que eu não vou botar? Eu botei 5 minutos, tá? No meu telefone. E aí tocou aqueles 5 minutos e eu tenho que parar. Eu tenho que parar. Não importa se a criança se desorganizou, se ela não está pronta para sair, porque o relógio avisou. Eu combinei aquilo. Então aqui eu controlo o tempo. Então eu vou tirando, e eu vou preparando, eu vou conversando, eu vou mostrando que quando acabar, nós vamos voltar. Ou vamos voltar para a sala, ou a gente bota um verificador de agenda, ele vai ir até a sua agenda, e aí eu vou mostrando. E esse tempo, quem comanda sou eu, né? Então, quem comanda sou eu, se a criança não está organizada, eu tenho como organizar ela até acabar o tempo, para poder tirar ela daquele espaço. Então, por isso a gente usa muito contagem regressiva, para dar um tempo. Dar o tempo da criança e dar uma previsão de quanto ele vai trabalhar, principalmente quando está brincando, né? Porque quando estão brincando, eu quero ficar o tempo todo, eternamente naquela brincadeira. Então a gente dá uma previsão, a gente organiza esse cérebro que quando chegar aqui no final, acabou, eu tenho que voltar para outra atividade. Tem uma coisa, eu tava vendo uns comentários aqui e a gente sempre fala, se a gente acompanha Santa Catarina lá que tem acho que é a Casa do Autista, acho que é lá. Ah, sim. Eu fico, daí eu digo é o município, sabe? Até às vezes eu fico, sabe? Não é que a gente fica chateado por ser pai atípico, sabe? Porque se arrecada, se faz tanta coisa, sabe? Por que não ter um espaço desse para atender a família mais, eu sempre digo, a gente sabe, não que não possa atender as outras, com mais vulnerabilidade, né? A gente vê assim, uma família que já não tem uma boa condição de vida, tu não tem uma boa alimentação, aí tu tem um filho especial, aí tu tem que cuidar de medicação também. E às vezes eu fico pensando, um olhar, eu já nem falo olhar do legislativo, dos vereadores, que eu sempre nem falo na questão disso. Até propriamente os empresários, sabe, para apoiar, sabe? Porque tu tem um dinheiro um pouco a mais. Eu não estou dizendo que não. Porque eu acho que seria tão importante, porque é um crescimento tão grande, sabe? Tá muito difícil, sabe? Eu sou um pai, tipo, fico pensando, tá tudo muito difícil. Tu tem um filho autista. Aí não é, eu já não falo nem já nos tratamentos. Tu sair, a sociedade está mais difícil, por mais que tenha conhecimento. Eu, com meu filho já fazendo 18 anos, eu saio, vou nos lugares, vou almoçar. Não tenho tanto medo como eu tinha antes das pessoas em si, da sociedade, né? Porque parece que vai engolir a gente. Muitas famílias acabam não saindo da sua casa já por causa disso. O medo do que o outro vai fazer. E aí tu Isso fica do pensando, julgamento, né? às vezes é porque não é doença, mas é uma síndrome, é um transtorno, É um transtorno, é né? um transtorno que não é visível. Tu pegar o Daniel, sair comigo, eu tô andando com ele, tu não vai ver nada assim sentido, mas no momento que ele fizer uma estereotipia, o negócio dele, tu já vai ver totalmente diferente do que uma criança, um adolescente normal em si, né? E aí tu, às vezes, tu vê aquele olhar que eu tenho, um olhar de tá vendo tudo que passa na minha volta, mas tem gente olhando. Mas aí tem uma coisa que também, pra gente que tem um filho especial, pra mim essa palavra
tu ouvir às vezes coitadinho, que tem aquela situação. Uhum. E daí olha, ele sabe que bonito, tá abraçado comigo. Sabe aqueles elogios das pessoas que tu olha, porque tem o teu filho ali, tem o cordão. Isso, pra mim também, eu falo de verdade, às vezes me machuca um pouco, sabe? Porque, Com certeza. mas por quê? É que eu tenho meu filho, eu trato ele de 18 anos, ele é um adolescente. Eu Sim, sempre falo, ele é um adolescente com uma dificuldade a mais que os outros. Aí as pessoas têm um carinho, é importante ter esse carinho, mas também tu fica pensando, se a pessoa te julga, às vezes a gente fica chateado. Não é se te elogiar, mas é o olhar de te dar uma resposta de um carinho também é estranho. Porque tu não é que tu não queria que o teu filho tivesse aquela dificuldade. Eu não romantismo o autismo, sim. entendeu? É uma coisa que é minha. Como algumas famílias também não. A maioria, que só quem não conhece que às vezes fala, a moda, vocês querem se vitimizar com a situação. Não é, gente. A gente sabe que é difícil. É É. difícil tu ter um tratamento para o teu filho. Eu no município teve um probleminha ali, tive que resolver a questão do neuro, do psiquiatra dele. Até te agradeço também, Catiúcia, pelo tempo que quando eu tive que conversar contigo na época, porque senão eu não saberia se meu filho estaria com tratamento com o município aqui, que ainda ele está, graças a Deus. Então é aquela coisa que a gente tem que estar sempre lutando, tem que estar sempre correndo, tem que estar sempre batendo na tecla, tem que estar lá. E aí é uma coisa que a gente cansa, mas tu não pode cansar, porque não é eu, pai, é o meu filho que está precisando. Mas por isso que eu volto a pontuar a importância dos espaços, e uma que é o teu espaço que tem, que de repente possa servir de espelho para algum legislativo, alguma pessoa entender que também pode ter um espaço. Eu acredito que pode ter um espaço que nem o teu. A gente sabe que não é barato tu ter um espaço assim estruturado, montado, tudo direitinho. Mas eu acredito que pode. O município, se ele olhar com carinho, ele pode, que às vezes não vai ajudar nem propriamente só o teu município, ajuda até o próximo. A gente sempre fala de hospital, por exemplo. Capão da Canoa está mais que na hora de ter um hospital referência, porque a cidade ela é grande, a população precisa disso. Tu vai sair daqui do município para fazer um exame. Esse exame podia ter aqui. Então são coisas que a gente vai olhando e tendo esse carinho, tendo esse olhar e esse espaço, assim. Mais uma vez eu te agradeço por tu estar junto, assim, de te disponibilizar de novo, porque a gente sabe que hoje, eu sempre falo, numa sexta-feira, graças a Deus, terminou mais uma semana, vamos ir para casa, não. Tu disponibiliza a estar tá mostrando o teu espaço e o teu trabalho. É porque assim, né, a gente precisa pensar, né, por quê? Por que que a gente pensou, né? Esse espaço, quando eu vim aqui para Bloom, eu já pensava nessas casinhas. No primeiro projeto da Bloom, aonde é a pracinha, eu pensava nessas casinhas. Mas ali eu era só estudante de terapia ocupacional. Então eu não tinha o pensamento que eu tenho hoje. Então eu pensava nas casinhas pequenininhas, ali ia dar várias casinhas, umas do lado da outra, mas aí, com o tempo, fui estudando, fui conhecendo melhor, eu pensei, não, mas ele não vai ter na casa dele uma casinha pequenininha, uma cozinha pequenininha, ele vai ter tudo em tamanho real, né? A vida é em tamanho real, a vida não é pequenininho por pequenininho, maior por maior. Então, a gente pensou em todo esse espaço em tamanho real mesmo, né? Claro, é compacto, é menor, mas é em tamanho real, como se ele entrasse num comércio, né? Por quê? Porque eu tenho que preparar ele para a vida que está ali fora. E muitas vezes a gente já saiu com o paciente para fazer algum trabalho na rua e houve a criança se desorganizar, se desregular, e a gente com dificuldade de contornar a situação, porque chega muitas pessoas na volta, julgando, falando, uns tentando ajudar, outros só, né? E aí a gente pensou, não, primeiro nós temos que ensinar no ambiente
tá? Num ambiente que está com uma proteção que a gente sabe como lidar, para depois que nós conseguimos ensinar, a gente passa por uma generalização, que generalizar essa aprendizagem e para a vida real mesmo, ir no supermercado, nós já temos vários que a gente já trabalha, que já faz, e esses que a gente já está na rua, que já está trabalhando, hoje é os que estão atendendo, que estão trabalhando, né, ali com a gente, eles que fazem o atendimento. Então, assim, o que que a gente pensa, né, sobre isso? Que é muito importante ler, escrever, né? Mas a criança ela tem que ter independência, autonomia, ela tem que saber se virar em casa, como que eu faço uma torrada, como que eu vou preparar um lanche para mim. Pai, se não tem, eu tenho que ir no mercado, como que eu faço, né? Então, assim, a gente aqui consegue dar um pouquinho, né, desse trabalho, mas assim. A gente não tem tanto espaço assim, mas já é, né, um começo, né, de dar essa qualidade de vida para essas pessoas com autismo, porque aqui a gente atende desde o pequenininho, pequenininho mesmo, de 1 aninho e meio, até adultos, né? Imagina, né, que nem tu falou, tu ter a casinha, né, tu montou um espaço onde é a vida real mesmo. Uhum. É a questão de tu poder organizar eles da melhor maneira possível. Tanto que essa questão que tu falou de espaço, eu me lembrei do Daniel quando entrou na escola regular a primeira vez. Tinha 6 para 7, 6 anos, acho que quando ele entrou na escola regular, na Manuel Medeiros na época. E só que o Daniel estudou na escolinha antes de entrar para a escola, na escola Estrelinha do Mar, que é montessoriana, né? Então é Isso. tudo pequenininho, tudo é mesa, Uhum. tudo pequeno, tudo pequeno. Aí ele sai dali para entrar na Manuel Medeiros. É uma escola grande, gigante, tudo grande. Uhum. E nesses começos, acho que ele ficou acho que 2 semanas na escola, acho que é o máximo que ele ficou. Só que ele ia às 8 e às 10 me ligavam para ir lá buscar, porque ele não conseguia ficar. Eu chegava lá, tinha tudo que se imagina tentando segurar. Era supervisora, orientadora, tudo. E eu me lembro que logo no início elas já me falaram: pai, a nossa preocupação é com a alfabetização dele. Eu olhei para ela, conversei, porque eu sempre fui de diálogo, muito bom, nunca discuti, bate boca nem Uhum. nada. Sempre fui de diálogo na escola, eu sempre fui. Não, até hoje, com qualquer pessoa, para mim, discussão não leva a nada. Eu falei para ela: olha, a minha preocupação hoje, agora, a minha preocupação é de ele se socializar. O que que eu falei para ela? É ele entender que ele está nesse espaço enorme, tudo diferente para ele. Ele estava numa escola onde era totalmente diferente, pequena. Ela me olhou assim, com um olhar, porque eu acho que estava acostumada a discutir, coisa. Ela Uhum. ficou me olhando, ouvindo, assim, com um olhar bem tranquilo até. Eu me lembro até hoje. E tanto que ele não se adaptou e foi para a escola especial para Ana Bárbara ali, até alguns, nossa, acho que o mês passado ele parou de ir. Criou seus 18 anos e por algumas questões na dificuldade de ele ficar na escola, a gente encerrou o ciclo lá para ele poder ficar até os 21. Aí a gente encerrou antes porque já estava entrando em sofrimento, é o contrário. Tu vai para a escola para estar bem, então se não tá, a gente se organizou para ele não ficar ruim, não só para ele, mas também para a escola também, para os profissionais. Então, mas graças a Deus tá bem agora, a gente se organiza com ele, do jeito dele. Já, tu que já conhece ele, né, Kátia, já viu, o Daniel já Uhum. vai, mês que vem já tá fazendo 18 anos já. Então tu conheceu ele Nossa. pequenininho, então ele já, Pequenininho, aham. ele tá maior do que eu já, então só para ter uma ideia, eu tenho mais de eu tenho 1,80 m, ele já passou de mim. Então Nossa. é essa questão da gente ver a importância do espaço, de ter esse olhar que nem tu tem. Eu sempre, quando eu vejo os profissionais, quando eles falam assim, tu fala além da propriedade, do estudo, do teu conhecimento, de tudo, mas tu fala que eu sempre digo, eu estou torcendo muito que continue tendo assim, a questão do profissional trabalhar com amor e com o que tu tá fazendo, sabe? Porque eu sou de uma época assim que eles falam com os professores principalmente,
aquele pessoal que trabalha com educação especial trabalhava, aquele pessoal que trabalhava com amor, não vou dizer que não tem agora, tá? Tá se indo, esse profissional ele já está se aposentando, eles já estão indo. E o que está vindo tem muitos que... Desculpa o perdão da palavra, o jeito de falar assim, parece que não está vindo com aquela vontade de ser um professor, uma pessoa da educação especial, porque não é só ser professor, é tu ser um pai, um amigo, tu saber que tem que dar um carinho a mais do que propriamente o ensino. Então, são preocupações que a gente tem, sabe? E quando tem esse teu olhar, o teu trabalho, e o que eu vejo e acompanho o teu crescimento aqui no município, com o espaço que tu tem, pelo que tu já trabalhou e trabalha, eu torço que apareçam mais Catiúcia, mais Bloom, mais pessoas com esse olhar, sabe? Porque precisa muito. Eu sou uma pessoa que bem transparente, sabe? Se é para elogiar, eu elogio. Se é para criticar, eu vou criticar. Eu acho que todo o teu trabalho que tu fez, eu não sei, tá, Cati? Pode ser que tu me corrija. Eu não sei se tu tá no município ainda, tá? Não sei se tu tá no Ainda tô. município ainda. Eu não Tá. consigo sair. É, Eu não? digo que eu vou sair, mas eu continuo lá. Hoje eu trabalho com a questão, né? Eu trabalho ali no CRR com a questão de formação. Então eu tento, né? Junto com as minhas colegas, levar um pouquinho, né? Do ensino estruturado, plantar a sementinha. A gente trabalha muito com formação de professores, né? Tentar mostrar estratégias, dicas visuais para deixar esse trabalho mais tranquilo, para ver que assim a gente pode, né? A gente pode trabalhar com qualidade, desde que a gente entenda como que esse cérebro desse autista funciona, né? Então a gente tem, não adianta assim, o que que eu vejo muitas vezes procuram, eu queria uma formação, eu queria saber como manejar. Não é o manejo. A gente precisa entender como que esse cérebro funciona. Como que se dar essa aprendizagem? Para aí sim eu vou conseguir manejar, porque eu sei o que vai acontecer, eu sei as estratégias que eu posso usar. Tipo assim, ó, eu separei aqui estratégias de volta calma, tá? Tipo assim, ó, como é que eu vou ensinar aquela criança que é mais concreta a respirar, né? Então, assim, cheira uma florzinha e sopra o catavento, né? E a criança vai aprender a respirar, né? Se ela é mais ela não precisa de um material tão concreto, então, né? Não vou ter essas fichinhas aqui. E aí, cheira a florzinha, apaga a velhinha. E vamos dando uma estrutura de quantas vezes eu vou fazer. Então, assim, são dicas, né? Que pode ajudar, que a gente vem estudando, que a gente bota em prática, porque aqui a gente realmente usa esse material. Para ver, nós temos aula de yoga durante as manhãs, assim, durante a semana ou à tarde. Eles fazem, eles pegam na agenda, eles adoram ir para aula de yoga. Né? Eles vão lá, eles têm um momento de relaxamento, né? De respirar, depois fazem as posições, eles guardam o material, eles enrolam o tapetinho deles e voltam para o trabalho deles, né? Então, isso é uma técnica da Carolina do Norte, lá da universidade. E a gente adaptou aqui e faz toda a diferença. Imagina. Tudo é estruturado, né? Tudo é estruturado, não adianta. Por isso, Tudo. por isso, por isso quando eu te pergunto, por isso quando eu te falei ali se tu estava no município ainda, porque é mais uma coisa que eu sou uma pessoa bem transparente e gosto de elogiar. A gente nunca quer ter que cobrar algo ou precisar de algo. Então, no momento que eu precisei, que teve um problema, falei com tudo que eu podia falar e tudo da melhor maneira possível, que eu sempre digo, no diálogo, né? Porque eu sempre tenho diálogo. A gente resolveu aquele problema em torno do Daniel com a questão do atendimento, com a psiquiatra do município, e graças a Deus ele está bem. Então, aquilo que eu digo, eu tenho que elogiar a pessoa quando a gente precisa e resolve da melhor maneira possível. Então, a gente sabe que não
é fácil. E mais uma vez te agradecer pelo trabalho que tu faz. Não só no teu espaço, que quando eu conversei uma vez contigo, não, Gui, eu tô me desligando, tá, tudo bem. A gente sabe que tem ciclos, né, gente? Isso na vida de qualquer pessoa é assim. Tem ciclos, mas aí agora eu tô dizendo assim, fico feliz porque quando tu tem uma pessoa que tá fazendo um trabalho e tá tendo resultados e continua esse trabalho, o que a gente sempre fala, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de falar, quando a gente, principalmente na questão política, troca um partido pelo outro, assim, a situação, a posição, agora corta até propriamente o trabalho que estava sendo feito do outro. Tem que ver se aquele trabalho daquela pessoa do outro não estava funcionando. Está funcionando, continua, dá uma sequência para aquilo ali. Uhum. Não é bandeiras. Assim, o autismo não tem uma bandeira. Eu não tenho bandeira. Eu posso ser, sou filiado em algum partido, de repente eu vou te falar para ti, sou. Mas eu não vou ser ferro e fogo em torno daquilo lá. Se eu ver que uma coisa está contra os princípios que eu tenho, que eu busco, que é a inclusão, é lutar pelo meu filho, pelas famílias atípicas, e eu estou vendo que está sendo diferente do que eu faço, não é por causa daquele partido. O partido está vendo contra. O partido vai continuar contra e eu vou continuar fazendo o que eu quero fazer. Isso é a minha vida. Eu vou lutar todos os dias que eu tenho para ajudar as famílias atípicas. Eu sou uma pessoa assim. Tanto que o projeto que está aqui é para isso, é abrir portas para as pessoas, é comunicação para as pessoas entenderem. Não é o Guilherme aqui, estou falando e estou explicando para vocês isso, não. Eu sempre falo, eu sou só uma ferramenta. A Kátia está aqui conversando, está passando o conhecimento dela que várias famílias vão entender. Para isso que a gente faz isso. Por isso que eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Agora está fechando uma hora praticamente de live. Eu não gosto de dizer isso, sou uma pessoa que adoro conversar, tá? Mas a gente sabe que não vai faltar oportunidade, Com porque certeza. porque eu sempre vou lá, não, passa um tempinho. Cátia, tu não conseguiria conversar comigo? Não, vamos ver como é que dá, tal data. Não, a gente organiza. Cátia, de verdade mesmo, te agradecer. Peço que tu dê os agradecimentos finais aí. E a gente encerra mais uma live que, graças a Deus, eu tenho que te dizer muito obrigado pela oportunidade, porque, mais uma vez, foi uma live muito esclarecedora. Eu que agradeço, né, Guilherme, por, né, tu tá sempre aí lutando, né, lutando pelas famílias. E eu te conheço há bastante tempo, né? Como tu disse, conheço lá, né? E lá da Ana Bauer, né? Quando a gente se conheceu lá na escola. Então, a Karen, né, sua esposa, que trabalhamos junto aí, somos colegas de profissão, né? Ela é psicopedagoga, faz um belíssimo trabalho. Então, assim, agradecer, né, a esse espaço, por a gente poder falar um pouquinho da Bloom, né? E não é a questão de a Bloom em si, e sim do que a gente pode fazer, né? E que muitas pessoas aí podem usar um pouquinho dessas dicas que a gente deu hoje com seu filho, né? E a gente está aberto aí para fazer outras lives, para, né, falar sobre um assunto específico, né? Eu estou sempre à disposição, né? Quem me conhece sabe que eu não sou muito aí, né, de estar, eu não sou nem de estar no Instagram, eu custo a postar, mas quando fala em autismo, e aí eu não consigo, né, eu vou lá e digo, não, eu vou, tô ali, porque assim, realmente não é porque estamos aí, mas assim, eu amo a causa, né, eu digo que a educação especial me escolheu e o autismo me escolheu, né lá atrás, quando eu recebi aquelas 3 crianças e que eu não sabia nada de autismo. Lá em 2015 eu não sabia nada. E aí eu fui aprender, né? Fui em busca. Então, assim, é a gente correr atrás, estudar e buscar que a gente consegue dar uma qualidade de vida melhor para as nossas crianças que estão por aí. E para os nossos adolescentes e adultos também, né? Que agora, que na época que eu comecei, não se falava muito na questão dos adultos, né? E hoje os adolescentes é aqueles pequenininhos que eu conheci lá atrás, que agora eu já olho assim, ó, né? Olho para cima para falar com eles. Né? Então, muito obrigada novamente por esse espaço e conte com a gente. Com certeza. Cátia, brigadão. Não tem como não te agradecer.
agradecer mesmo. Obrigado por abrir as portas mais uma vez. E só agradecer mesmo. Mais uma vez, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, quero agradecer a todo mundo que estava conosco até agora. Também vai chegar depois, vai assistir, porque a live fica salva. Agradecer de coração mesmo a Kate por estar aí falando um pouco do nosso assunto, do nosso dia a dia, de vocês, pais atípicos, e quem não é também querer conhecer. Só tenho a agradecer a cada um. Pessoal, um ótimo final de semana para vocês, que Deus abençoe cada um, e mais uma vez, como eu sempre falo, Bate-Papo Com é para vocês, um forte abraço.